Fala, torcedor bicolor! Vamos trocar essa ideia aqui com calma, porque o jogo contra o Avaí pode até ter deixado muita gente dividida, mas tem muito mais coisa positiva do que negativa nessa história. O empate fora de casa nesse contexto em que o Paysandu se encontra não pode nem deve ser encarado como algo ruim. É claro que todo mundo queria os 3 pontos, principalmente porque a situação na tabela ainda é complicada. O fantasma do rebaixamento ainda ronda a Curuzu e cada ponto conquistado tem um peso enorme. Mas se a gente olhar com um pouquinho mais de calma, com aquele olhar mais analítico, dá para entender que o resultado teve valor sim, e muito! A atuação do time no primeiro tempo foi segura, bem trabalhada, com compactação, uma defesa bem postada e, acima de tudo, um técnico que claramente está conseguindo ajustar a equipe dentro de campo. O Claudinei chegou para mudar a forma de jogar. E já dá para ver um Paysandu diferente, mais consistente, mais confiante? Pode não ser aquele futebol vistoso de dar show toda a rodada, mas é competitivo. E nesse momento é isso que o Papão precisa. O time segurou o Avaí, que pressionou, que veio pra cima e ainda assim não conseguiu furar o bloqueio bicolor. E aí é onde entra o mérito do técnico, que entendeu os espaços, anulou as principais peças do adversário, principalmente o Marquinhos Gabriel, que ficou apagado durante a partida. Outro ponto que precisa ser falado é sobre a torcida. A festa que o torcedor do Paysandu fez antes da bola rolar foi simplesmente espetacular. É uma constante. Não importa onde seja, se é no Mangueirão, na Curuzu ou em qualquer estádio pelo Brasil, a massa bicolor vai lá, marca presença e canta o jogo inteiro. O time pode estar em má fase, pode estar brigando na parte de baixo da tabela, mas a torcida não abandona. E isso não é mais surpresa para ninguém, é uma das torcidas mais fiéis do país. Isso não se discute. O Paysandu pode até estar vivendo um momento delicado, mas quando entra em campo e olha para o lado, vê a arquibancada cheia, vê a bandeira tremulando, e isso faz diferença dentro de campo. Voltando ao jogo, o lado esquerdo do time, que vinha sendo um ponto fraco, conseguiu se ajustar melhor nesse confronto. A equipe mostrou um encaixe mais eficiente, principalmente no segundo tempo. A entrada do Claudinei foi essencial para isso. Ele corrigiu falhas, reorganizou a linha defensiva e deu mais consistência ao sistema como um todo. O Marlon, por exemplo, fez uma partida interessante, mas a sensação é de que ainda dá para extrair mais dele. Ele tem potencial, tem qualidade, mas parece que segura um pouco. Teve uma finalização perigosa que obrigou o goleiro do Avaí a fazer uma boa defesa, mas ficou nisso. Falta mais confiança para arriscar, para se impor. E não dá para deixar de lado o dado que realmente chama a atenção: o Paysandu chegou ao 4º jogo seguido sem sofrer gols. Isso, para um time que vinha tomando gol de tudo quanto era jeito, é uma mudança gigantesca. Antes da chegada do Claudinei, a zaga parecia perdida. Agora, mesmo que o ataque ainda esteja devendo um pouco, pelo menos o sistema defensivo está funcionando. E isso, numa Série B tão equilibrada, é meio caminho andado para fugir da degola. Porque quando você para de tomar gol, automaticamente você começa a pontuar. E pontuar nesse campeonato é fundamental. Vamos lembrar que antes dessa sequência, o Paysandu parecia um time já entregue. Muita gente falava que a equipe estava moralmente rebaixada. E com razão. O desempenho era fraco, sem padrão, sem garra. Agora, com o Claudinei, a coisa mudou de figura. Ninguém tá dizendo que virou o Real Madrid. Longe disso. Mas o time tá encaixado, sabe o que fazer dentro de campo. E isso muda tudo. E aí entra aquela velha conta que a gente vive fazendo para escapar do rebaixamento. O time precisa chegar aos 43 pontos. Hoje o Papão tem 14, ou seja, precisa somar mais 29. Traduzindo isso de forma simples, 9 vitórias e 2 empates. Esse é o objetivo, essa é a missão. E pode ter certeza, a partir de agora, cada rodada vai ser uma decisão. Cada ponto vai ser disputado como se fosse o último. E o próximo desafio já promete ser complicado. Vem aí o Atlético Goianiense, que tá embalado, vem de vitória e vai querer complicar a vida do Paysandu. Mas o jogo é em casa. E em casa, com a força da torcida, tudo muda. E se tem uma coisa que o torcedor do Papão sabe fazer, é transformar a Curuzu num caldeirão. Aliás, a expectativa é de casa cheia, mais uma vez. O ingresso pode até ter aumentado, mas ninguém duvida que vai lotar de novo, porque quando o Paysandu precisa, a torcida responde. Aí entra um debate que tem tomado conta dos bastidores, o preço do ingresso. Muita gente criticou o reajuste, principalmente porque veio justamente agora, quando o time começa a dar sinais de reação.
Quando o Papão era lanterna, o torcedor foi lá e lotou a Curuzu. Mesmo com o time afundado na tabela, a galera compareceu, cantou, empurrou. E aí de presente recebe um aumento nos valores. A arquibancada que custava R$50 passou para 60. A cadeira que já era cara agora chega a 120. É claro que isso revolta. Principalmente num estado onde a maioria da população vive com salário mínimo. Julho é mês de férias, muita gente querendo ir para Salinas Bragança Marudá e ainda tem que escolher entre curtir com a família ou pagar caro para ver o time do coração. É verdade que existe um lote promocional com preços um pouco mais acessíveis, mas nem todo mundo consegue comprar logo de cara. Muita gente só tem condição de garantir o ingresso mais perto do jogo e aí já paga o valor cheio, e esse é o grande problema. Quando a diretoria aumenta o preço, parece que está punindo justamente quem mais apoia. E aí vem a discussão sobre o sócio-torcedor. Se você for fazer as contas direitinho ser sócio, acaba sendo mais vantajoso. Tem plano de R$ 99, plano trimestral, semestral até anual, com cartão de crédito parcelado recorrente. Mas aí já entra outro fator, nem todo torcedor tem limite no cartão, nem todo mundo consegue assumir um compromisso mensal. A taxa de adesão também virou polêmica. Tem gente dizendo que ela é alta demais, outros defendem que é necessária para o clube se organizar financeiramente. A verdade é que o futebol ficou caro. Ir ao estádio virou um luxo para muita gente. E isso é uma realidade em todo o Brasil. Mas quando a gente compara com outros clubes como Fortaleza, por exemplo, que tem ingresso com valor médio mais acessível, dá para ver que talvez exista uma outra forma de equilibrar as contas. A setorização dos estádios também é algo que precisa ser debatido. Em Belém, os estádios ainda funcionam no sistema antigo arquibancada ou cadeira, e isso limita demais as opções para o torcedor. Em outras praças, como no Castelão em Fortaleza, os setores são divididos em inferior, superior, leste e oeste, e isso permite uma precificação mais justa. Em Belém, se o cara não tiver condição de pagar pela cadeira, vai acabar aglomerando na parte mais barata, e isso traz riscos até para a segurança. Mas mudar isso exige tempo, planejamento e principalmente mudança de cultura. E enquanto isso não acontece, sobra para o torcedor pagar a conta. O clube erra no planejamento, gasta mal, e no fim quem segura a bronca é quem ama de verdade. E tem mais, a partir da metade de agosto, quem quiser ir de carro para o Mangueirão vai ter que comprar o estacionamento com antecedência pelo aplicativo, nada mais de comprar na hora. A medida tem o objetivo de melhorar a logística e a segurança, mas é mais um custo no bolso do torcedor. E mais uma prova de que a cada dia o futebol está se tornando um espetáculo cada vez mais elitizado. Em alguns lugares do Brasil, o torcedor só consegue ir ao estádio se for sócio. Comprar ingresso avulso já virou exceção, e esse modelo está chegando por aqui também. Mas, voltando ao campo, tem notícia boa chegando. O Paysandu vai ter o retorno de jogadores importantes para o próximo jogo. Vilela, que mais uma vez foi amarelado, como sempre, né? Deve estar em campo. É aquele jogador que todo time precisa, o cara da falta tática, que segura o contra-ataque, que faz o tal do trabalho sujo, e mesmo sendo punido constantemente, é peça-chave nesse meio-campo. Além dele, outros atletas que estavam no departamento médico devem voltar, e isso reforça ainda mais o time para encarar o Atlético Goianiense. E olha, com a força máxima em campo e a Curuzu pulsando, dá para sonhar com mais uma vitória. E se ela vier, o Paysandu pode até sair da zona de rebaixamento dependendo de uma combinação de resultados. O Criciúma ainda tem jogos atrasados, o Atlético também, e a matemática começa a ficar interessante. Mas o foco tem que ser um jogo de cada vez. O Claudinei sabe disso. O time está em construção, o elenco ainda tem limitações, mas com organização dá para buscar esse objetivo principal, que é permanecer na Série B. O acesso. Vamos ser realistas. Hoje é quase impossível. O buraco que o time se enfiou no começo da competição foi fundo demais, mas escapar do rebaixamento já seria uma vitória gigante. Mostrar reação, jogar com dignidade, terminar a temporada com moral. Porque a torcida merece. E se o time continuar nessa pegada com raça, com entrega, o torcedor vai continuar fazendo sua parte, mesmo pagando mais caro, mesmo enfrentando dificuldade. Porque ser bicolor é isso. É amor que não se explica. É paixão que empurra, que levanta, que não abandona nunca. E esse sentimento da torcida não é de agora. A paixão pelo Paysandu atravessa gerações, bairros, cidades e estados.
É uma força que move pessoas, que transforma estádios em templos, que faz o impossível parecer só mais um detalhe. E quando a bola rola mesmo com todas as dificuldades, o torcedor está lá. Seja de pé na arquibancada no radinho de pilha, no link do celular ou sentado no sofá com a camisa do clube no peito, o bicolor não abandona. E é por isso que tantas críticas surgem quando o clube toma decisões que parecem não considerar esse lado. Aumentar o ingresso justamente quando a esperança começa a renascer parece uma decisão desconectada da realidade do povo. Mas ao mesmo tempo também existe o lado financeiro do clube. O planejamento mal feito no início da temporada resultou em dívidas, apostas erradas, contratações que não renderam e um futebol que por semanas parecia completamente sem direção. E aí quando o clube tenta reequilibrar as contas, quem paga é o torcedor. O mesmo torcedor que, mesmo vendo o navio afundar, ficou a bordo torcendo para que alguém aparecesse com um balde para tirar a água. Claudinei chegou com esse balde. E se ainda tem água vazando, pelo menos o time não está mais afundando? O que vimos nos últimos 4 jogos foi uma guinada absurda de desempenho. 3 vitórias, um empate, 10 pontos conquistados, e mesmo assim o Paysandu ainda está na zona de rebaixamento. Isso mostra o tamanho do buraco onde o time se meteu e mostra também como cada ponto vai fazer diferença daqui para frente. Porque, mesmo com uma campanha de G4 nas últimas rodadas, o Papão ainda está tentando sair da areia movediça que se tornou a parte de baixo da tabela. Por isso não dá para baixar a guarda. Cada jogo agora é uma final e o elenco parece estar entendendo isso. A postura mudou. Dá para ver mais seriedade, mais foco, mais entrega. O discurso do técnico nas coletivas também reflete isso. Claudinei não vem de ilusão, ele sabe que o time ainda tem limitações que precisa evoluir, mas mostra confiança no trabalho. E esse é um ponto crucial. Quando o treinador acredita no processo, quando passa segurança, o elenco responde. E essa resposta já está vindo em campo. A expectativa para o duelo contra o Atlético Goianiense é enorme. Não apenas pelo momento do time, mas porque pode marcar uma virada definitiva no campeonato. Um triunfo pode colocar o Paysandu fora da zona da degola pela primeira vez em muito tempo. E isso muda o clima, muda o vestiário, muda o olhar do torcedor. Mas para isso é preciso manter a intensidade, a pegada e principalmente a concentração. O Atlético tem um bom time bem treinado, venceu o CRB e chega embalado, mas a Curuzu impõe respeito. E o torcedor já está se mobilizando para transformar o estádio num verdadeiro inferno para os adversários. E aí entra de novo o fator financeiro. Aumentar o preço pode até ajudar nas contas, mas será que não afasta parte da torcida que poderia estar ali empurrando o time? E aí surge outra alternativa ao sócio-torcedor, que no papel é uma solução inteligente. O clube ganha receita recorrente, o torcedor paga menos no ingresso e ainda tem alguns benefícios, mas o sistema atual tem seus problemas. O principal é o valor de adesão que assusta muita gente. Tem plano com taxa de R$230 e mesmo os mais baratos exigem compromisso de no mínimo 3 meses. Num país onde a maioria das famílias está apertando o cinto para conseguir pagar o básico, assumir um gasto fixo com futebol não é algo simples. Muita gente ainda acha que o clube poderia facilitar mais. Tirar a taxa, permitir plano mensal sem fidelidade, dar mais vantagens reais. Porque hoje o principal atrativo é o acesso ao estádio. Mas isso não basta. Em outros estados, o torcedor tem desconto em farmácia, supermercado, lojas e escolas. Aqui ainda é muito limitado. E aí quando o time vai mal, o cara cancela. Porque não vê sentido em continuar pagando por algo que não compensa. Se o clube quer fidelizar, precisa dar mais. Precisa entender que o torcedor também precisa de retorno. Mas mesmo assim, o sentimento continua vivo. O amor pelo Paysandu é maior do que qualquer tabela de preços, do que qualquer tropeço dentro de campo. O torcedor pode reclamar, pode xingar, pode cobrar, mas na hora que o time entra em campo, tá lá. Seja no sol, na chuva, com ingresso caro ou barato. E é por isso que o clube precisa olhar mais para esse cara. Não dá para enxergar o torcedor só como uma fonte de receita. Ele é parte do time. É o combustível que move esse clube. E quando o Paysandu entender isso de forma plena, vai dar um passo importante para se tornar uma instituição mais forte, mais conectada com sua base. E olha, não tem como falar de tudo isso e não tocar no ponto do elitismo que vem crescendo no futebol
Brasileiro. A cada ano o torcedor comum vai sendo empurrado para fora dos estádios. Os ingressos sobem, os planos se tornam inacessíveis e quem fica de fora é justamente quem sempre segurou a bronca nos piores momentos. O futebol vai se tornando um produto para poucos, mas no Pará ainda não chegou nesse ponto. Aqui o torcedor ainda faz a diferença, ainda grita, canta, empurra, vibra, ainda acredita. Mas até quando? Se os clubes da região não começarem a olhar para isso com mais cuidado, vão perder o que tem de mais valioso. E o Paysandu, que é um dos gigantes da região, precisa liderar essa mudança. Precisa entender que a força da sua torcida é o que mantém o clube de pé, que é ela que faz a diferença nos momentos difíceis, que é ela que compra a briga, que encara a fila, que economiza no almoço para ir ao estádio à noite, e que essa torcida merece respeito, merece consideração, merece um tratamento à altura do seu amor. E isso vale também para o lado da comunicação do clube. Explicar melhor as decisões, ouvir mais os torcedores, dar mais transparência nas ações. Porque o que mais afasta o torcedor é sentir que não está sendo levado em conta, que sua opinião não importa, que ele é só mais um número no final do mês. E não é! O torcedor é a alma do clube. E se o Paysandu quiser realmente dar um salto de qualidade, precisa começar por aí. No campo, a evolução é clara. A defesa parou de tomar gols, o time ganhou corpo, o meio-campo passou a competir melhor, os jogadores parecem mais confiantes. Ainda falta qualidade em alguns setores, mas o básico já está sendo feito. E fazer o básico bem feito na Série B vale ouro. Porque é um campeonato de regularidade e de consistência. Quem erra menos avança. Quem toma poucos gols sobrevive. E se o Paysandu mantiver essa pegada, essa solidez, essa postura, vai escapar do rebaixamento. E escapando já dá para começar a pensar no próximo ano com mais clareza, com mais planejamento, com menos improviso. Porque o erro dessa temporada foi justamente o início mal conduzido. O time foi montado sem critério, com contratações que não deram certo, com uma comissão técnica que não conseguiu fazer o grupo render, e quando a Série B começou o papão já estava um passo atrás. Agora com Claudinei o time respira, mas ainda precisa melhorar. As próximas rodadas vão mostrar até onde esse time pode chegar, e cada jogo vai ser um teste. Contra o Atlético Goianiense vai ser o teste da maturidade. Contra outros adversários diretos será o teste da força mental. O elenco vai precisar mostrar que está preparado para brigar até o fim, que tem sangue nos olhos, vontade de vencer, garra para mudar o rumo da história, porque não dá mais para errar. Qualquer vacilo agora pode custar caro, e o torcedor sabe disso, ele sente isso. Aliás, falando em torcida, outro ponto que precisa ser destacado é a participação da mulher nos estádios. A presença feminina tem crescido e o clube poderia olhar com mais carinho para isso também. Criar políticas de incentivo, fazer campanhas, de segurança, garantir espaços mais confortáveis. O futebol é para todos e o Paysandu tem uma torcida feminina apaixonada presente que merece mais atenção. Assim como os jovens, os idosos, as crianças. Cada perfil de torcedor merece ser ouvido e valorizado, porque o clube é de todos. E aí quando a gente fala de futuro, não dá para ignorar a base. O Paysandu precisa investir mais na formação. Precisa ter um projeto sólido, com estrutura, com filosofia. Não adianta só revelar jogador de vez em quando. É preciso formar pessoas, criar identidade, valorizar os talentos da terra. Tem muito menino bom no Pará que poderia estar vestindo essa camisa, mas falta oportunidade, falta olhar mais atento. Se o clube quiser crescer de verdade, precisa olhar para dentro, valorizar sua gente, sua história, suas raízes. No fim das contas, o que o torcedor quer é um time digno, que lute, que jogue com alma, que represente com orgulho as cores azul e branca. O torcedor não exige título todo ano. Ele entende as limitações, sabe da realidade do futebol do Norte. Mas ele quer respeito, quer ver seu clube sendo bem gerido, quer ver transparência, quer ver esforço e principalmente quer sentir que faz parte de algo maior. Porque o Paysandu é isso, é identidade, é pertencimento, é uma extensão da vida de milhares de pessoas. E por mais que as dificuldades existam, por mais que os desafios sejam enormes, uma coisa é certa, o Paysandu não caminha sozinho. Ele tem uma das maiores torcidas do país ao seu lado. Uma torcida que canta mesmo quando perde, que aplaude mesmo quando dói, que acredita mesmo quando tudo parece perdido. E essa torcida merece ser tratada com carinho, com respeito, com atenção. O momento é de reconstrução.
E a reconstrução começa pelo campo, mas passa também pelas arquibancadas, pelos bastidores, pelo planejamento. É hora de aprender com os erros, corrigir rotas e seguir firme, porque o Paysandu já mostrou que pode dar a volta por cima. Já mostrou que tem força, que tem garra, que tem um técnico que entende o que precisa ser feito. Agora é continuar nessa pegada. Um jogo de cada vez, um passo de cada vez. E com a torcida empurrando com o grupo fechado e com a diretoria consciente, o Papão pode sim escrever uma nova história nessa Série B. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro burburinho tomou conta do mundo do futebol nos últimos dias e o protagonista dessa história é ninguém menos que Luciano Hang, empresário conhecido por seu império bilionário e pelo forte envolvimento no cenário econômico brasileiro.